Bem, pessoal, dando continuidade, né, eu quero fazer só uma correção. No vídeo anterior eu falei que a morte de Zumbi foi em 20 de novembro de 1965, mas faça a correção agora. A sua morte foi em 1695, não 1995, viu? O que acontece? Sua morte se deu pela traição, né, de um dos seus companheiros que entregou. Mas qual foi o motivo desses quilombos eles serem invadidos? É um motivo bem óbvio. O que acontece? Os quilombos, os donos de terra, os fazendeiros, né, os donos de engenho, eles tinham medo que esses quilombos crescessem tantos, né, que se rebelassem, né, contra eles, né? Então, as significativas tentativas de destruições, né, eram grandes. Só que acontece, quando se fala em quilombo, era uma comunidade, né, era um povo reunido ali, muito organizado, né, que conseguiam se defender, conseguiam é, é, e primeiramente era muito estratégico, porque o quilombo era em uma serra, né? E eles tinham visão eles tinham as armadilhas, eles tinham visão toda ao seu redor ali. É, por isso que eles conseguiam derrotar tantas vezes. Mas infelizmente, é, um de seus filhos, né, um membro, né, do quilombo, né, em uma das perseguições que foi com os bandeirantes. Os bandeirantes foram os povos, né, que foram contratados, né, que eles buscavam primeiramente, né, ouro, né, era em busca de ouro, mas nesse período, nessa ocasião, eles também buscavam escravos fujões, né, ou matavam, dependendo da circunstância, né, destruíam moitinho, essas coisas. Um desses bandeirantes, né, foi Domingos Jorge Velho. Foi ele que comandou a expedição, né, que pôs fim ao quilombo, né, que pôs fim àquela comunidade. Com a captura, né, com a captura do zumbi, que mais tarde foi morto. Esse período de tanta transgressão, de tanto absurdo, né, mas também tem as pessoas que lutavam por essas causas, né. Essas pessoas se chamavam abolicionistas. Vale ressaltar que no Ceará, uma das pessoas mais importantes, né, nesse combate foi o então Dragão do Mar, né, eu acredito que todo mundo já tenha visto falar, o Chico da Matilde, né, como também era popularmente conhecido. Ele foi um dos pioneiros. Para você ter uma ideia, o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão. Em 4 anos antes de 88, de 1888, que foi promulgada a Lei Áurea. Mas o que acontece? Podemos pensar, mas professor, será que qual foi a intenção? Será que é porque o Ceará, Dragão do Mar, era tão bonzinho ou tão ruim? De certa forma, ele fez um papel muito importante na nossa história, né? Mas o tráfico negreiro no Ceará, ele não tinha tanta significância, né? As plantações, as coisas não era tão precisa em relação a ter o tráfico negreiro. Tinha, mas era bem menos, né? E com isso, né, Chico da Matilde, né, o Dragão do Mar, ele coíbe, né, que os jangadeiros, né, levem negros, né, para os navios, né? Então ele faz de certa forma um protesto, né? E com isso culmina na abolição no Ceará. Castro Alves, é importante ressaltar que Castro Alves ele escreve um poema muito interessante, né? Ele era conhecido como o poeta dos escravos, né? Nesse período aí, né, em que se fala, né, a poesia condoeira, né? O condoeirismo trata bem bastante da questão da liberdade, né? E Castro Alves, no poema Navio Negreiro, ele vai relatar sobre isso, né? Sobre a questão da chegada deles e tudo. Pois bem, o que acontece? Os abolicionistas, né, vendo aquela situação, não concordavam, né, de forma alguma. Eles lutavam, eles se reuniam, né. E
Em 1850 vai ter a primeira lei, né, a favor, né, a favor da abolição, que é a lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai coibir o tráfico negreiro. Só que infelizmente isso vai perpetuar até meados de 1886, né? Sempre tem um jeitinho brasileiro. Em 1871 a lei do Rio Branco, né, a lei do Barão de Rio Branco, ou a lei do Ventre Livre, que tem essa denominação, ela pregava que escravos que tivessem filhos a partir dali, eles eram livres, né? Mas infelizmente essa liberdade era uma liberdade limitada, né? Nunca ia ao papel. Já em 1885, né, a lei Saraiva de Cotegipe, ou basicamente a lei dos sexagenários, ela falava que eram libertos escravos com mais de 65 anos, né? Mais de 60 para frente, 60 a 65 anos, né? Só que infelizmente isso não era o que acontecia de fato, né? E isso vai culminar em 88, né? Em 88 isso vai culminar com a Lei Áurea, né? Que é a lei assinada pela Princesa Isabel, né? No dia 13 de maio, né? Semana passada, posso dizer que foi comemorado, né? 133 anos, né? Dessa assinatura dessa lei, né? Colocando o fim da escravidão no Brasil. Mas a gente questiona, será que a Princesa Isabel assinou só por bondade? Né? Só por caridade? Tem todo um contexto histórico voltado, né? O Brasil estava sendo pressionado, porque o Brasil era o único país ainda, né, na América, que não na América e em geral, que não tinha liberto os seus escravos ainda, né? E com toda essa pressão, né, da Inglaterra, que aboliu em 1833, né, por questões de ideias dos iluministas, né, que viam como muita crueldade, que viam como pecaminoso aquela situação, né, também visto pela igreja. E também estava crescendo a questão da indústria, né? A Revolução Industrial vai dar um salto nisso aí, né? Vai dar uma ênfase, né? A questão do trabalho assalariado. E a Princesa Isabel vendo pressionada também, né? Sendo pressionada por todos, eles assinam. Só que, de certa forma, era depois dessa assinatura, os escravos eles continuam presos. Por quê? Porque eles os liberais, né? Eles não vão ter política para essas pessoas, né? Então, os escravos, eles continuam nas fazendas trabalhando, ganhando pouco, né? Mixarias, às vezes até por comida. E outros, eles vão se dispersar, né? Para as cidades, né? E aí que surgem as primeiras favelas, né? Era onde eles iam fazer suas moradias, né? E é basicamente isso, né? De certa forma, é uma história, um período muito triste na nossa história, né? Um período de lutas, de algumas conquistas. Só que vale ressaltar que toda luta, né? Todas as conquistas é notável, né? Como também todo preconceito, né? Toda forma de oprimir, né? De ignorar o outro pela cor, pela sua etnia, pela sua religião, né? É de se lamentar, né? Estamos apenas há 133 anos, né, de um período tão macabro, tão sujo na nossa história, né? O lado bom, né, se pode se dizer, é que o Brasil, eu acho que é um dos países mais miscigenados do mundo, né? São vários povos, né? Várias línguas, né, que foram trazidas, várias religiões, várias culturas, né? Isso faz com que nós engrandeça, né? Mas infelizmente para isso, né, teve todo esse passado triste, né? Todo esse passado de crueldade, né? De maltratos. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima.